E me convidaram para fazer um momento de oração. Eu achei oportuno a gente refletir o Evangelho neste final de semana, que faz um convite muito bonito a cada um de nós. É o Evangelho de Lucas, capítulo 18, de versículos 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Ele dizia: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz, pedindo-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não fique me incomodando. E o Senhor acrescentou: escute o que está dizendo este juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu lhe declaro que Deus fará justiça para eles e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não podemos permanecer um pouquinho de pé, acolhendo também o Padre Jesus, que está no nosso meio. Depois nós passamos a palavra para ele também refletir. Esse Evangelho foi o Evangelho do final dessa semana, e ele pede a perseverança na oração. E a maioria desses meninos e meninas que aqui estão, com certeza, são pessoas que têm o seu fundamento de fé e também conservam a sua fé, seu amor de Deus através da oração. E ele faz essa parábola apresentando então um juiz que não temia ninguém, não temia a Deus, era um homem cruel, duro de coração, e a pobre viúva que vivia pedindo socorro a esse juiz. E o que ele faz? Ele abandonou, fazendo de conta que escutava. De repente, ele, para que ela não incomodasse mais, ele diz: vou fazer alguma coisa para ver se essa viúva deixa de me incomodar. Assim deve ser cada um de nós, perseverante na oração, ter certeza do amor de Deus, da bondade de Deus, que quer sempre o melhor a cada um de nós, não desanimar, mas caminhar sempre, caminhar em busca do outro. Oração não é apenas fazer caldo na língua, rezar com a boca, mas a oração deve sempre estar acompanhada da nossa ação concreta, do nosso serviço. Então a oração e a ação é esse casamento que deve caminhar junto. Não basta rezar se a gente não é capaz de amar o outro, dividir e partilhar com o outro. Quando fala de partilha, não é apenas doar uma cesta básica, algo material, mas partilhar também as alegrias, as dificuldades, ir ao encontro daquele que está necessitado, aquele que precisa, às vezes, de uma palavra amiga, de um conselho, de um sorriso. Então o outro precisa muito de cada um de nós. E precisamos então sempre ter essa confiança em Deus e perseverança, perseverar na fé, ir ao encontro do outro,
Parabéns, você que veio aqui também. Isso é oração. No lazer, na partilha, na alegria, nas dificuldades, precisamos sempre nos unir e essa integração é muito importante. Isso ajuda também as nossas crianças, os nossos jovens também a se espelharem naqueles que têm um pouco mais de experiência. Então, queridos meninos e meninas, que o nosso Deus e Pai continue os abençoando hoje e sempre. E vamos dar glória a Deus nesse momento por esse encontro, dar glória a Deus pela pastoral familiar, o movimento de casais que sempre aí não mede esforços também para estar junto, estar puxando sempre essa frente e motivando, acolhendo bem as nossas famílias, desde do ventre materno até aqueles que já estão declinando já para o paraíso eterno, né? Que não é o caso nosso, nós estamos nascendo agora, né? Então que Deus abençoe a cada um, dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o nosso Deus e Pai os abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E gostaria de convidar então